Olá pessoal, tudo bem? Já vimos o que é agricultura, o que é pecuária, o que é extrativismo. Chegou a hora então de responder as questões do nosso livro. Vamos lá? Peguem o livro de vocês na página 59, tá bom? Tem algumas questões. Eu vou ler com vocês, tá bom? Vamos lá então? Para a primeira questão da página 59, diz assim: observe a imagem e escreva quais produtos são originários da agricultura e quais são originários da pecuária. O que é agricultura? Na página 57 tem explicando, não tem? Então vamos lá. Agricultura é a atividade de cultivar a terra. E agricultura? Agricultura é a atividade de criação de gados, bovinos, suínos, enfim, de matéria-prima também, né? Então, temos aí, vamos pegar o exemplo das verduras. A gente tem aí, parece que é um repolho, não é? Temos um repolho, uma cenoura. Ele é originário do quê? Da agricultura ou da pecuária? É originário da agricultura, não é a plantação? Não se refere à plantação? Vamos pegar um outro exemplo aí do ovo. A gente tem uma cartela de ovo aí, não é? De ovos aí. Então, esses ovos, eles são originários do quê? Da agricultura ou da pecuária? Vem da galinha, não é? A galinha não faz referente à pecuária? Então, esse aí é um exemplo da pecuária. Então, vocês vão, nas linhas que tá aí, você vai colocar o que é originário de cada um, certo? Vamos lá na 2. Observe a sequência de imagens e utilize o banco de palavras para nomear as etapas da produção que foram representadas. Na letra A, temos a palavra colheita, armazenagem e plantio. Nessa primeira imagem aí, tem um monte de homem aí, tem alguns homens aí mexendo na terra. Faz referência a quê? A colheita, a armazenagem ou o plantio? Eles estão fazendo o que nessa imagem? Eles estão plantando, não é mesmo? Então, faz parte do plantio. Na outra imagem, parece que eles estão colhendo, não é? Então, vai ser o quê? E nessa terceira imagem aí, que o homem tá carregando um saco, né? Parece que é um saco, né? Ele tá carregando para colocar dentro de um galpão. É o quê? Então, vocês vão pegar que são essas palavrinhas e colocar debaixo de cada imagem, referente ao que significa em cada imagem, certo? Então, vamos lá na B. A B é a mesma coisa. Venda, corte e pastagem. Tem as vacas aí, comendo capim. Vai ser o quê? Vai ser pastagem, corte ou venda? Tem um homem aí cortando uma carne. Vai ser o quê? Venda, corte ou pastagem? E na outra imagem, tem uma mulher no açougue. Vai ser o quê? Qual que vai ser desse baú, desse banco aí de frases? Vai ser o quê? De palavras? Vai ser venda, corte ou pastagem? Então, você vai nomear cada imagem conforme o que está no banco de palavras, certo? Então, vamos lá. Na página 60. Trabalho rural. Em 2013, a escola de samba Unidos de Vila Isabel foi campeã do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro com o samba enredo que homenageava os trabalhadores rurais. Leia um trecho da letra deste samba enredo. Água no feijão que chegou mais um. Caminho da roça e semear o grão. Saciar a fome com a plantação. É a lida. Arar e cultivar o solo. Ver brotar o velho sonho. Alimentar o mundo, bem viver, a emoção vai florescer. Questão número 1. Quais são as atividades realizadas pelo trabalhador rural citadas na letra da canção? Quais são as atividades que ele tá falando aí? Ele falou pra gente de quê? De semear, não falou de semear. Ele falou também de o quê? De arar. Ele falou também que tem que cultivar o solo, tem que cuidar do solo, não é? Então, sempre é bom, se a gente tiver com dúvida, retornar, ler o texto pausadamente para a gente compreender melhor, certo? Vamos lá, então, na 2. O feijão, que dá título ao samba enredo, é um prato típico da mesa dos brasileiros. Você costuma comer feijão? De que forma?
É uma delícia, né? Dá até uma fome falar de feijão. Então, nessa questão aí, é uma resposta pessoal, tá perguntando. Ó, tem duas perguntas, certo? Você costuma comer feijão? Sim ou não? Você vai responder. De que forma que você costuma comer esse feijão, certo? Então, vamos lá. Na página 62, tem mais questões para serem resolvidas. Vamos lá? Na página 62. A imagem a seguir ilustra uma atividade extrativa. Observe-a respondendo as atividades de 1 a 3. Tem uma imagem aí de alguns pescadores, né? Parece ser uma vila, tem outras pessoas trabalhando. Então, vamos lá para a questão número 1. O que é extrativismo? Você vai responder o que é extrativismo. Em caso de dúvida, recorra às explicações do livro e à videoaula que nós preparamos para vocês, tá bom? Que tipo de extrativismo está registrado na imagem? É animal, é vegetal? Que tipo de extrativismo que é esse aí? 3. Que outros tipos de extrativismo existem? Exemplifique cada um. Quais são os outros tipos que existem? Vocês vão colocar quais são e exemplificar e falar sobre cada um deles, certo? Por exemplo, se você acha que o que está retratado na imagem é mineral, então você vai falar sobre os outros dois, o vegetal e o animal. Se você acha que o que está representado na imagem é o extrativismo animal, então você vai falar dos outros dois que sobraram nessa questão, tá bom? Então vamos lá, na página 63. Leia o texto e depois responda as questões de 4 a 6. É extensa a lista de produtos criados a partir das riquezas da floresta. Muitos remédios, perfumes e cosméticos fabricados no Brasil e no mundo dependem inicialmente das matérias-primas encontradas na Amazônia. Amazônia é nossa riqueza, né? As pessoas que vivem às margens do rio da Amazônia sempre extraíram materiais que podem ter os mais variados usos e aplicações. Assim, os nativos realizam a extração da castanha e do látex, além da coleta do óleo de copaíba, que é muito utilizado para fabricar sabonetes, shampoos, cremes e perfumes. Além disso, o cultivo da mandioca e a pesca artesanal são as atividades da rotina que garantem a alimentação sustentável dos ribeirinhos. Comunidade ribeirinha se fortalece com o extrativismo vegetal. Acesso em abril de 2019. Então, vamos lá. Na questão 4. No texto, são mencionados 3 tipos de atividades econômicas. Quais são elas? Quais exemplos de cada uma foram citadas do texto? Então, são 2 perguntas. Está perguntando quais os tipos de atividades econômicas, quais são esses tipos de atividades econômicas e quais exemplos de cada uma foram citadas no texto. Por exemplo, falou sobre o extrativismo animal aí? Falou sobre pesca, não falou? Sobre artesanato. E do extrativismo vegetal, falou? Então, você vai pesquisar, né? Você vai responder, são 2 questões. Quais que são essas atividades econômicas e quais que foram exemplos citados no texto, tá bom? A 5. De onde são extraídos os produtos citados no texto? De onde foram extraídos esses produtos? Tá falando no texto, a tia falou com vocês também, tá? Então, vamos. Em que atividades é utilizada a maioria dos produtos extraídos? Cite alguns exemplos. Ele falou no texto que são utilizados em quê? Fabrica o quê? Remédios, que mais? Então, a gente tem que ler o texto com bastante calma, tá bom? Então, por hoje só essas questões. Espero que vocês consigam responder. Em caso de dúvida, é só nos procurar, tá bom? Beijinhos e fiquem com Deus.